Olá, meus queridos! Voltando aqui agora com a parte 2 da nossa aula, tá? Bom, gente, aqui nós vamos falar uma curiosidade sobre o Jonas Ribeiro. Quem é o Jonas Ribeiro? Aos 17 anos de idade, Jonas Ribeiro passou a escrever com disciplina e regularidade. Levou um baita tempo para a roda girar, mas valeu a pena. Seus 2 primeiros livros saíram quando estava com 26 anos, ou seja, 10 anos depois. Em 2011, lançou seu 100º livro. Atualmente, além de escrever e visitar escolas, estuda piano. Entre seus livros publicados destacam-se Gente que Mora Dentro da Gente, Ciranda de Meias, Faniquito e Siricutico no Mosquito, A Bicicleta Voadora, O Perfume do Mar, Galo Barnabé Vai ao Balé, Tiburfe, Alfabético, Almanaque do Alfabeto Poético, Os Bolos Gigantes, Palavra de Filho e Algo Aconteceu Naquele Dia, entre outros. Bom, como nós podemos acompanhar, ali no início da unidade nós tivemos uma entrevista, certo? Com o Jonas Ribeiro. A entrevista, gente, ela é um texto em que a oralidade é o fator principal para que ela ocorra. O entrevistador é encarregado de fazer perguntas e o entrevistado é quem as responde. Portanto, há vários tipos de entrevista. Nós temos entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica e entrevista social, entre outras. Cada uma delas é utilizada dependendo da situação e da intenção pretendida pelo entrevistador. Os tipos de entrevista jornalística e social geralmente são vinculados pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, blog e rádio, podendo fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Assim, elas podem ser transmitidas oralmente e escritas para serem vinculadas na página da revista, do blog ou do jornal. Quando a entrevista é transcrita, todas as palavras utilizadas pelo entrevistador e pelo entrevistado devem ser fiéis ao que foi dito. Ou seja, depois que você fez a entrevista, quando você for passá-la para o papel, você tem que transcrever exatamente aquilo que a pessoa falou, tá? Inclusive a forma como ela falou. Dessa forma, muitas marcas de oralidade podem estar presentes nesse tipo de texto. Então, a entrevista, gente, ela é um texto que ele vai ser escrito, porém, ele vai ter características do texto oral, porque ele nasceu na fala, né? Ele foi transcrito para a escrita, mas ele nasceu lá na fala, tá? Bom, se tiver, por exemplo, algum erro, né, ou algum comentário, aí você pode colocar entre parênteses. Por exemplo, a pessoa deu risada, aí você põe entre parênteses, risos, né? Então, por isso que a entrevista ela vai ter duas qualidades, ela vai ter duas características. Primeiro, ela vai ter um discurso direto, que é aquele de pergunta e resposta, né? Onde eu tenho a fala de alguém citada diretamente, e a linguagem subjetiva carregadíssima de emoção. Às vezes tem entrevista que a pessoa chora, que a pessoa dá risada. Então a entrevista ela é esse tipo de texto que está muito perto do texto falado e por isso tem muita emoção nela. Pode ser emoção de raiva, de choro, de riso, tá bom? E o que vocês devem fazer quando vão fazer uma entrevista? Olha lá. Primeiro, elaborar um roteiro. Você tem que saber o que você vai perguntar e você precisa conhecer a pessoa que você vai entrevistar. Então, se for por acaso um escritor, você tem que conhecer quais são os livros que ele publicou, né? Porque senão você não vai saber nem que pergunta fazer para a pessoa, tá? Então, o entrevistador ele tem que estar muito bem preparado. O jornalista, caso tenha alguém assistindo essa aula que pretende ser jornalista, o jornalista ele tem que estudar muito. Por quê? Ele tem que se preparar antes da entrevista, ele tem que ler e conhecer quem é a pessoa que ele vai entrevistar, tá? Depois, gente, o título. O título é o elemento que resume o tema da entrevista, tá? No caso lá da nossa entrevista, ela tinha um título. Como que chamava o título dela? Vocês lembram? Acompanhem comigo, olhem lá na página.
página 20, ó. Entrevista com Jonas Ribeiro, autor de A Casa dos Pensamentos. Então, esse é o título. Eu já sei pelo título que tipo de entrevista que eu vou ler. É uma entrevista com um escritor, não uma entrevista com um jogador de futebol ou com uma modelo, por exemplo, tá? Bom, depois, gente, tem que ter introdução. Então, é a parte que informa o leitor qual que é o assunto da entrevista, né? É o texto que aparece logo após o título, tá? As perguntas, né? Contempla o que foi elaborado no roteiro, as perguntas, mas também é um momento em que o entrevistador, ele faz a entrevista com o gravador. Porque ele tem que gravar o que o outro vai falar, então ele vai ler as perguntas que ele fez, depois o outro vai dar a resposta, né? E aí, no final, ele vai transcrever isso, tá? Ali ele pôs uma rapidinha no final, né? A rapidinha é assim, você tem que falar para a pessoa uma palavra e ela tem que te dar a definição daquilo para ela com o menor número de palavras possíveis. Então ele fala assim, paixão. Aí ele fala isso, ídolo, aquilo. Que você gosta de fazer? Sabe? Vai dando para ele uma série de perguntas e ele tem que responder rapidinho, por isso que chama rapidinho. E depois, por último, em casa, com tranquilidade, ou então lá no jornal onde o entrevistador trabalha, ele vai transcrever. Transcrever, gente, dá muito trabalho. Só que é necessário, porque é a forma de você transformar a escrita oral na escrita, a entrevista oral na entrevista escrita. Tudo bem? Bom, agora, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, vamos fazer os exercícios. Primeiro, quem é o entrevistador do texto e quem é o entrevistado? Gente, o entrevistador a gente fica sabendo só no final, que é a Tuane Roldão, né? Que é a moça que escreve o blog. O entrevistado a gente já sabia lá no começo, é o Jonas Ribeiro. Por que a gente só fica sabendo no final? Porque ela não faz a entrevista no nome dela, ela faz a entrevista no nome do jornal, tá? Em qual tipo de entrevista o texto lido se encaixa? Justifique sua resposta. Gente, o texto lido, ele se encaixa no tipo de entrevista jornalística. Por quê? A Tuane, né? Ela está entrevistando ele como uma jornalista, como uma repórter, tá? Então, é por isso que é o tipo de entrevista jornalística. Não é uma entrevista de emprego, por exemplo. Exercício 3. Em qual meio de comunicação que a entrevista foi publicada? Isso a gente descobre lá no final também. A entrevista ela foi publicada em um blog chamado Marca Página, tá? Qual é a finalidade dessa entrevista? Ou seja, por que ela foi feita? Para que ela foi feita? Então, a finalidade dessa entrevista, gente, é divulgar o conhecimento do Jonas Ribeiro como um escritor de livros, tá? Exercício 5. Quais são as informações que foram escolhidas para serem colocadas na introdução? Então, gente, as informações escolhidas foram o anúncio do lançamento e do processo de produção, né? Eles vão falar sobre o mais novo livro dele, que é o da obra dele, né? Que é o. Como chama mesmo o livro? A Casa dos Pensamentos, né? Então, aqui, essa foi a informação. Divulgar o livro A Casa de Pensamentos, tá? É o anúncio do lançamento desse livro. E também a quantidade de livros que ele já leu e as coisas que ele gosta de fazer, tá? Tudo isso são informações aqui importantes para entrevistas. Foram escolhidas para serem colocadas na entrevista. Um pouco de informação sobre o livro e um pouco de informação sobre ele. Transcreva um trecho da entrevista em que fica evidente a marca do discurso direto. Ó, muitos trechos, mas tem um em que tá muito claro isso, que é quando ele fala sobre o sonho dele, de quando que ele sonha em ser escritor, né? Ele fala assim, mais do que um sonho, foi um objetivo muito claro para mim.
isso na adolescência. Foram centenas, milhares de ações para que eu me tornasse um escritor. Essa parte do para que eu me tornasse um escritor mostra pra gente que é ele que tá falando. Por isso que é o trecho que vocês devem transcrever aqui, ok? Próxima página, nós vamos ler e assinalar. Dos trechos da entrevista que seguem, assinale a alternativa que apresenta linguagem subjetiva. Então, ó, vamos lá. O que é a linguagem subjetiva, gente? É a linguagem onde nós temos aqui um emprego das palavras de uma forma que não está no dicionário. Então, aqui é aquela parte que eu falei para vocês, onde ele fala que o livro nos abraça. Por quê? Cada livro nos abraça, o livro não nos abraça. Essa é uma linguagem subjetiva. É uma linguagem não da forma como ela é no dicionário, mas sim da forma como ele escolheu as palavras, tá? Então vocês podem observar que é a alternativa C, ok? Como eu já havia explicado lá atrás, né? Essa questão da linguagem subjetiva, ou seja, de você usar as palavras, né, para representar uma ideia, diferente do sentido da palavra no dicionário. Expliquei para vocês que o livro não abraça, tá? Qual é o tema da entrevista? Então, essa é muito fácil, né? O tema da entrevista é a vida do escritor Jonas Ribeiro, é a carreira dele, tá? E exercício 9, a parte rapidinhas da entrevista, contempla aspectos da vida pessoal ou profissional do escritor. Justifique suas respostas. Então, gente, até então na entrevista a gente estava falando da vida profissional dele. Nessa parte, nós estamos falando sobre os seus gostos, os seus interesses, né? Pergunta qual que é o livro preferido dele, qual que é o escritor, quais são as músicas preferidas, né? A literatura, o ídolo, o amor, a paixão, ou seja, tudo aspecto pessoal, certo? Coisas que são inesquecíveis para ele. Tudo aqui agora não está mais referente ao lado profissional e sim ao lado pessoal, ok? Meninos, vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Só que nós iremos começar a trabalhar já que nós falamos tanto de livro, né? Nós vamos começar a trabalhar a leitura de um livro que nós vamos fazer ao longo desse ano. Então é muito importante que vocês assistam, certo? O material que eu vou deixar de leitura, ok? Muito, muito importante. Não deixem de assistir, tá? Na apostila, a gente para por aqui essa semana. Porém, gente, eu quero muito que vocês leiam o livro do Don Quixote comigo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo que vocês vão assistir, que é o do Don Quixote, ok? Tchau, tchau!